Continuando o nosso videozinho Mambembe sobre a teoria da confirmação, desconfirmação. Muitos cientistas dizem que hipóteses científicas não podem ser provadas, mas elas podem ser refutadas. Assim, o objetivo da ciência se torna, acima de tudo, o de eliminar hipóteses falsas. Assim, Galileu poderia ter usado o seguinte argumento desconfirmador. Primeiro, se o sistema geocêntrico de Ptolomeu é correto, então Vênus não terá fases. 2. Vênus mostrou ter fases. Conclusão: o sistema geocêntrico não é correto. Esse argumento é, por princípio, dedutivo. Ele é uma instância da negação do consequente. Eis aí a forma. Se P, então Q, não Q, portanto, não P. Modus tollens. Essa diferença ajuda a explicar o entusiasmo dos cientistas pela desconfirmação, que é particularmente útil quando se precisa escolher entre poucas hipóteses, eliminando as que são falsas. Mas quando a questão é considerada mais de perto, vemos que não é bem assim. Os proponentes da hipótese geocêntrica procuraram salvá-la pela rejeição de uma ou mais hipóteses auxiliares. Por exemplo, a confiabilidade do telescópio. Então, o argumento fica mais complicado. Eis aí. Se o sistema geocêntrico é correto e se o telescópio é um instrumento confiável e se Vênus está entre a Terra e o Sol, então Vênus não mostra um conjunto completo de fases. Segundo a premissa, Vênus mostra um conjunto completo de fases. Terceira conclusão: ou o sistema geocêntrico é incorreto, ou o telescópio é inconfiável, ou Vênus não está entre a Terra e o Sol. Ora, é uma conclusão mais fraca. Você não tem mais tanta certeza da hipótese. Então a forma geral do argumento é: se H e hipótese auxiliar 1, hipótese auxiliar 2, hipótese auxiliar 3, até hipótese auxiliar N, então a previsão observável se dá. Mas a previsão observacional é falsa. Portanto, ou H, a hipótese é falsa, ou A1 é falso, ou A2 é falso, até a N. As hipóteses auxiliares, qualquer uma pode ser falsa. Qualquer uma dessas coisas pode ser falsa, mas não se garante qual. Embora nesse argumento a conclusão ainda se siga dedutivamente das premissas, ela não consiste mais na rejeição da hipótese, mas na rejeição de uma disjunção que inclui a hipótese. Além disso, não há limite teórico para o número de hipóteses possivelmente falsas a serem eliminadas. Há uma multidão de pressupostos, de assunções que embasam qualquer ato verificacional ou falseador. Há alguns casos de testes cruciais, como por exemplo a descoberta da vacina contra a varíola. Jenner sabia que as jovens que pegavam varíola de vacas, existia a varíola humana, mortal, e a varíola de vaca, que era muito fraca. E essas jovens, elas tiravam leite das vacas, e elas pegavam a varíola da vaca, que era bastante fraca. E depois disso, elas ficavam imunes contra a varíola humana. Elas não pegavam varíola, enquanto, na época, uma grande quantidade de pessoas morria de varíola ou ficava marcado pelo resto da vida por causa dessa praga, que foi talvez a maior praga da humanidade. Então, Jenner testou o material
de uma jovem com varíola de vaca, que ele retirou da mão, das pequenas feridas na mão e no braço da jovem, em um menino chamado Phipps. Ele cortou, fez pequenos cortes na pele do menino e passou esse material. E o menino desenvolveu a varíola da vaca, que é uma varíola fraca. Por umas 2 semanas ele teve alguma febre, algumas coisas fracas. Semanas depois, Jenner inoculou o menino com material da seríssima varíola humana. Ele foi procurar uma pessoa que estava com varíola de verdade, retirou o material e fez o mesmo procedimento. Cortou a pele do menino e inoculou o material. E o menino não desenvolveu varíola. Esse foi um teste crucial, que marca, é uma experiência marcante dentro do desenvolvimento da ciência, uma coisa, para mim pelo menos, emocionante. Contudo, não se pode, por exemplo, sequer excluir que Phipps tivesse uma resistência natural à varíola. Então, é um teste crucial, mas não existe um teste totalmente crucial. Nem esse chega a ser. Isso aí é um quadro da época. Mais além, a autora nota que não é sequer realista pensar que mesmo o processo de raciocínio da desconfirmação seja puramente dedutivo, porque a rejeição de uma hipótese está embebida em um complexo conjunto de argumentos indutivos. Por exemplo, os argumentos que suportam a verdade das hipóteses auxiliares para estabelecer probabilidades a priori e para eliminar hipóteses alternativas. E ela mostra isso através de um exemplo. Um argumento. Primeiro, uma hipótese seria de que a agressividade dos índios Yanomamis seria causada por uma dieta pobre em proteínas. Essa foi uma hipótese. Ora, por 13 meses, cientistas mediram a alimentação diária de grupos de índios Yanomamis. E disso não há um limite teórico para o número de hipóteses possivelmente falsas a serem eliminadas. E essas medidas todas dos cientistas foram obtidas por métodos acurados. 2. O resultado observacional foi de que os Yanomamis têm uma dieta suficientemente rica em proteínas. Portanto, a hipótese de que a dieta pobre em proteínas é que causava a alta agressividade dos Yanomamis foi refutada. Ora, eis aí um grupo de Yanomamis, índios realmente agressivos. Eles brincam de bater-se uns aos outros com varas quando crianças, e a maioria deles, quando adultos, têm concussões cerebrais, concussões cranianas. Contudo, isso não garante a falsidade da hipótese, pois não é impossível que uma investigação ainda mais prolongada e acurada não seja capaz de refutar a hipótese. Ficassem 3 anos estudando grupos maiores de Yanomamis, etc. Assim, esse argumento, tal como o da confirmação, é no final das contas indutivo, na medida em que ele não garante a falsidade da hipótese. Porque a marca do raciocínio indutivo é que, dada a verdade das premissas, ele garanta a conclusão da hipótese. Dedutivamente, tudo que podemos dizer é que ou a hipótese ou alguma assunção auxiliar é falsa, mas elas são inúmeras. Não há, pois, como desconfirmar de maneira absoluta uma hipótese.
Quanto à bibliografia, o que eu apresentei acima foi um mero resumo das partes mais importantes do capítulo 7 do livro extremamente didático da Mary Salmon, intitulado Introduction to Logical and Critical Thinking, da Wadsworth, e vale a pena importar. Para uma introdução mais aprofundada, vocês podem procurar a Stanford Encyclopedia of Philosophy ou então a Internet Encyclopedia of Philosophy, que eu acho que podem ajudar a aprofundar o assunto.